Boa noite a todos, mais uma vez, graças ao Senhor. Na quarta-feira, nossa reunião aqui com as crianças e com a ajuda do Senhor, a gente trouxe mais uma vez um tema para a gente conversar um pouco, meditar e aprender sobre a palavra de Deus. Às vezes a gente vai voltar, né, em alguns assuntos que a gente já viu em outras reuniões, porque isso, né, é um exercício, é se exercitar, voltar na palavra do Senhor, ir ali, meditar, porque ela sempre tem algo novo para nos falar, mesmo que a gente passe pela mesma passagem, porque o Senhor, ele usa sempre a sua palavra para falar conosco, porque ela é viva. Então, vou pedir para o tio Dal colocar aí o arquivozinho que eu fiz para vocês e a gente vai começar a falar, né, do nosso novo tema. Ao passo que a gente for passando os slides aí, vocês vão saber qual que é a história de hoje. E aí, Eric, já vamos começar com o hino misterioso? Pode ser. Pode colocar o hino misterioso aí e vamos ver se eles vão descobrir. É porque eu não consegui ver o título, mas o tema da nossa reunião hoje é uma grande confusão. Daqui a pouquinho a gente vai ver o porquê desse tema, tá bom? Mas pode colocar o hino aí, Dal. Tem mãozinha levantada aí. Clarice e Luísa levantaram a mão. Vamos ver se elas sabem que hino é esse. Então, Dal, elas colocaram aí no chat que é o hino 33. Será que é o hino 33 mesmo? Se elas acertarem, elas vão cantar. Certa resposta. Então, vamos pedir aí para Clarice e Luísa cantar esse hino pra gente. Valentina, eu vi que você levantou a mãozinha também, só que tem um hino pro final da reunião. Eu vou deixar esse hino para você, tá bom? Clarice e Luísa, se quiser, já pode começar, viu? Sai Jesus, Ele é do mundo a luz, mas sai que nossa salvação vai contar. A muitos vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a luz. Muito bem. Aí, Dal, parabéns para essa dupla aí. Muitos joinhas, muitos e muitos joinhas. Hoje o titio Triavô, o Elton não está aqui, mas eu vou ver se eu aproveito para gastar os meus joinhas. Mas eu vou gastar os meus joinhas vendo se vocês realmente estão atentos naquilo que o vovô Eric vai estar ensinando aqui, falando para todos nós também. Olha, que beleza! Já vai mais, né? Olha, olha eu ali. Olha eu. Então, vamos lá.
Vamos colocar aí, tio Dal, o próximo slide aí para as crianças. Vamos ver o que tem no próximo. A gente já viu, né, que o nosso tema é uma grande confusão. Geralmente eu trago uma perguntinha. Então, crianças, o que vocês entendem por confusão, assim, que vocês aprenderam na escola? O que vocês acham que é confusão? Discussão. Certo, Quando discussão. as pessoas brigam umas com as É outras. tipo tumulto? Quando nós perdemos alguma coisa. Certo. Então, essas respostas que vocês deram aí, todas têm a ver, né? Confusão é quando pessoas brigam, quando elas não se entendem. Ali, Maria Cauã colocou bagunça, né? Discórdia, desavença. Então, tudo isso é confusão. Confusão é quando não tem ordem, né? Quando as coisas não estão em ordem, elas geram confusão. Então, parabéns aí para vocês pela resposta. Então, vamos para a próxima, Dal. Crianças, para a gente começar a nossa história, primeiro a gente tem que entender que o nosso Deus, ele vai ser um Deus de ordem. Então, Deus dá ordens, ele estabelece, né, os seus padrões. E nós, como suas criaturas, nós devemos obedecer a Deus. Então, a primeira ordem ali, né, vamos colocar dessa forma, para essa história, que Deus deu para o homem, ele falou para que o homem ele crescesse e se multiplicasse e enchesse a terra, né? Isso aí que a gente está vendo no capítulo 1 de Gênesis. Eu vou ler aqui os versículos para a gente continuar. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, essa foi a ordem de Deus, primeiramente ali para Adão e Eva. Eles deveriam, né, crescer, se multiplicar e encher a terra. A gente sabe que houve a queda, né? O pecado entrou na criação e posteriormente a gente vai chegar na história ali de Noé. Naquela época de Noé, todos os seres humanos, né, passavam pelo seu coração, pela sua cabeça só coisas ruins, o que levou Deus a destruir aquele mundo, salvando apenas Noé e sua família. E aí Deus novamente reafirma essa ordem que ele deu no princípio. Olha só, ali nos versículos disse assim: Gênesis 8, 16 e 17. Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traz fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então, mais uma vez, Deus, ele dá uma ordem aqui. Então, como eu disse, Deus é um Deus de ordem. Quando ele ordena, quando ele estabelece seus padrões, as suas criaturas devem o quê? Obedecer. Porque o nosso Deus, ele é perfeito. Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, se Deus, ele disse isso, ele sabe que isso seria bom, né? Então, vamos para o próximo slide agora. Aí eu vou perguntar para vocês, todos nós sempre fazemos a vontade de Deus? Sim ou não? Não. Não, Não. não, Não. não. Exatamente. Nem sempre a gente faz a vontade de Deus, né? Principalmente quando nós não conhecemos a Deus, nós não cremos no Senhor Jesus, ainda tem ali o pecado com seu poder exercendo sobre nós. Então, o homem natural que não crê no Senhor Jesus, ele nunca vai fazer a vontade de Deus. Ele sempre vai se fazer a sua própria vontade, né? Nós que já cremos no Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo,
O Senhor Jesus fez provisão para que nós possamos fazer a sua vontade, então nós podemos dizer não agora para o pecado. Nós fomos libertados do poder dele. Ele ainda continua aqui, né, dentro da gente, mas a gente agora pode falar não para o pecado. Então, a gente tem agora a opção de fazer a vontade de Deus, tá certo? Então, vamos para o próximo para a gente iniciar a nossa história. Então, o homem, como ele quer fazer sua vontade, ele vai lá e faz contrário ao que Deus disse. Lembra que a gente começou a falar que Deus pediu para que o homem fazesse o quê? Na verdade, Deus ordenou que o homem crescesse, multiplicasse e povoasse a terra. Então, olha só o que o homem fez. Em Gênesis 11, começando do versículo 1, fala o seguinte: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. Deixa eu só ver aqui que a imagem sumiu aqui para mim. Deixa eu ver, voltou. Façamos uma. Vou voltar aqui. E disseram: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, olha aí. Deus falou para eles se multiplicarem, né? Encher-se a terra. Olha o que o homem está fazendo. O homem está falando que vai ficar em um lugar só, contrariando a vontade de Deus. Então, mais uma vez é aquilo. O homem que não está fazendo a vontade de Deus está cometendo pecado. Então, vamos continuar aí, para a gente ver onde é que essa história vai nos levar. Vamos para o próximo. Então, quando o homem não faz a vontade de Deus, ele faz o quê? Ele desobedece. E nessas passagens que a gente está vendo aqui, eu destaquei para vocês duas coisas, né, da desobediência do homem. O homem fala, em Gênesis 11:4, ele fala assim, ó, façamos-nos um nome. O homem, crianças, ele quer ter um nome, ele quer ser lembrado, ele não quer ser esquecido, ele quer ter um lugar que não é dele, ele quer ter preeminência nesse mundo. Então, olha só, a palavra de Deus mostrando que o homem está querendo ser alguma coisa, né? E a gente sabe que o que é preeminente, o que é sobre todas as coisas é quem? O nosso Deus. E a segunda coisa, eles falam assim, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, aqui é contrariando a vontade de Deus. Isso aqui é um ato de rebeldia, porque o Senhor lá atrás falou para crescer e se multiplicar e espalhar-se sobre a terra. Mas será que Deus, ele está vendo tudo isso que está acontecendo aqui nessa história e vai ficar de braços cruzados e não vai fazer alguma coisa? Vamos ver, porque, como eu disse, nosso Deus ele é um Deus de ordem, ele não é um Deus de confusão. Vamos lá. Então, Deus ele está atento a todas as coisas. Então, o Senhor vai tomar uma atitude em relação àquilo que os homens estavam fazendo, né? Dessa vez, eu vou pedir para Davi. Você pode ler esses versículos aí para a gente, Davi, por favor? Tá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não há restrições para tudo o que eles pretendem fazer. Obrigado, Davi. Então, olha só, o Senhor viu o que o homem estava fazendo, eles falavam, né, uma mesma língua, estavam ali maquinando as coisas que queriam fazer, e a principal de todas elas é essa desobediência, porque se eles já estavam fazendo aquilo, contrário ao que Deus tinha falado inicialmente, o que eles não iriam fazer depois? Então, né, o Senhor vem pessoalmente para poder ver, e agora o Senhor vai ter que tomar uma atitude. Porque todas as vezes que a gente faz alguma coisa contrária
à vontade do Senhor, o Senhor tem que agir, né? Para nós cristãos, o Senhor vai agir em disciplina, em amor. Em relação aos outros que não creem, aí o Senhor vai agir com o governo, né? Vai ser juízo. Então, vamos ver aí para onde é que continua essa história. Então, como eu falei, aconteceu um juízo, né? A desobediência gerou isso aí. Em Gênesis 11:7, Deus diz assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os deixou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então, como Deus ele fez esse juízo, confundiu as línguas para que os homens não se entendessem, Deus assim cessou o que eles estavam tentando fazer. Ou seja, pararam de construir a cidade, né, para ficar ali naquele lugar, a cidade e a torre, não estavam se compreendendo. E agora eles iam ter que fazer alguma coisa, porque se eles não estavam mais se compreendendo, como é que esses homens iam vender? Como é que eles iam conversar? Como é que eles iam fazer outras coisas? Aí agora eles vão ter que tomar alguma atitude, porque se ninguém tá se entendendo. Então, essa aqui foi uma confusão que o Senhor fez em juízo. Eu disse para vocês, Deus é um Deus de ordem, um Deus que faz tudo perfeito, mas por causa da dureza aqui do coração desses homens, Deus os confundiu como juízo para que eles fizessem a vontade dele. Então, vamos para o próximo aí, Dal. Uma perguntinha para vocês. Quem aqui de vocês fala uma outra língua que não seja o português que a gente está conversando? E aí, tem alguma matéria na escola de vocês que vocês aprendem uma outra língua? Inglês. 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 Geralmente a gente aqui no Brasil a gente aprende inglês. Tem outras escolas, né, que ensinam outras línguas, mas geralmente é o inglês. Enzo, levantou a mão, pode falar. Irmãos, na minha escola ensina inglês e espanhol. Eu não falo de espanhol fluentemente, mas eu sei um portunhol, que é uma mistura de português com espanhol. Então não é bem o espanhol, mas já é melhor. Sim, Enzo, muito bem. Teve uma época, Enzo, que quando eu estava estudando para fazer faculdade, eu tive algumas aulas de espanhol também. Não falo muito bem, não, mas foi até um pouco fácil de aprender porque ele é parecido, né, com o português. Mas é isso. Então, hoje a gente tem, né, essa facilidade de ter um professor que fala fluente alguma língua e nos ensina. Aqui na época da Torre de Babel, não tinha como ninguém ensinar o outro. E aí eles ficaram ali confusos. Como é que vai fazer? Ninguém está se entendendo? Então, agora, no próximo, a gente vai ver qual foi a consequência disso aí. Porque se eles não estão se compreendendo, o que eles vão fazer agora? Então, como está mostrando aí na figura, eles tiveram que ir embora. Cada um foi para um lugar, porque eles não estavam conseguindo se compreender. E isso é para mostrar, né, como está falando aí nesse título que eu coloquei, ninguém pode parar a vontade do Senhor. Então, quando o Senhor ele determina uma coisa, o homem ele pode dar a volta que ele dá. Ele pode fazer o que ele fizer, mas os planos do Senhor eles não podem ser frustrados, né? Então, o Senhor sempre vai cumprir aquele grande propósito que ele tem. Então, aí no capítulo, ou no versículo 9, fala o seguinte: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os entregou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, olha aí, eles não quiseram ir, né? Pela ordem de Deus. Fizeram isso contrariando a ordem de Deus, ficando em um lugar. Então o Senhor falou: já que vocês não querem sair, vou botar vocês para sair. Aí o Senhor foi e confundiu as línguas e espalhou eles aí pela terra. Então por isso que hoje
a gente tem muitos e muitos países com muitas e muitas línguas. Tem até algumas pessoas, né, que fazem estudos e falam que essa diversidade de línguas, isso é muito bom, é maravilhoso, mas a gente está vendo na palavra de Deus que esse tanto de línguas que a gente tem, na verdade, foi fruto de um juízo, né, que aconteceu por desobediência. E o nosso Deus, ele é um Pai misericordioso e muito sábio. Apesar de ter havido, né, essa confusão aqui, confundido, ter tantas línguas, no futuro, né, depois desses acontecimentos aqui, que a gente vai ver em uma outra reunião, que a gente vai seguir essa sequência, Deus ele vai fazer com que outras pessoas de outras línguas se entendam para que elas possam entender, né, e compreender na sua língua materna o evangelho, porque essa mensagem de salvação, né, para que nós possamos conhecer a pessoa do Senhor Jesus, ela não era para ter nenhum tipo de barreira. Então Deus fez com que outros homens que nem sabiam falar línguas diferentes falassem nas línguas de outras pessoas que estavam ali, estou me referindo a Atos 2, para que essas pessoas ouvissem o evangelho e não houvesse nenhuma barreira, né? Então, ao longo, né, dos tempos aí, a gente vê que várias outras línguas pessoas têm agora como conhecer, né, o evangelho, porque já estão aprendendo outras línguas, mas na época que o Espírito Santo desceu para vir habitar na igreja, em cada crente, o Senhor fez com que as pessoas não tivessem essa barreira de não se entenderem. Pelo contrário, elas poderiam entender agora a língua uma da outra, mas para poder falar, ouvir as coisas que eram celestes, né? E essa nova mensagem do Evangelho. Então, em uma outra reunião, a gente pode estar vendo mais um pouquinho disso, mas só para vocês verem que houve aqui uma desobediência, houve um juízo e confusão, e nosso Deus, para trazer bênção, né? Ele foi e fez com que aquela confusão de línguas agora pudesse haver uma compreensão para que todos entendessem o Evangelho. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Dal, sobre, senão a gente passa para o próximo aí, que acho que é uma pergunta. A gente acha assim interessante quando uma pessoa fala de uma língua, né? Tipo assim, se eu for falar em japonês, arigatoro, 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 daimasu, arigatoro, você fala em japonês, né? Bastante. Aí, tá vendo? Aqui é muita coisa que eu falei. Mas o que acontece? Isso aí, alguém está me dizendo assim, poxa, como Deus é, para aí que ele fez, olha. Ele fez várias línguas, que negócio interessante, bonito, né? Mas sem saber que, na verdade, como Eric falou aí, o que Deus fez, o que a gente conhece aí de inglês, o espanhol, nós também, o português, um monte de línguas que tem, na verdade, isso aí eram um juízo de Deus. Ou seja, Deus colocando o homem assim em confusão entre eles mesmos, porque eles estavam desobedecendo a ordem dele. Então a gente ouve assim o inglês, o alemão, o espanhol, o russo. Puxa, olha para aí como Deus fez, mas na verdade Deus queria que todo mundo falasse a mesma língua e também tivesse o mesmo pensamento. Eu acredito que no céu vai ser assim, todo mundo vai se entender. Quando alguém falar alguma coisa, todas as famílias que estiverem no céu, todo mundo vai entender muito bem o que alguém estiver falando. E além de se entenderem também, a gente vai se reconhecer lá no céu, sem precisar ninguém falar nada. Ó, então aí a Deus, como é, tá vendo? Deus quer que a gente tenha ordem, que as coisas fiquem assim, bem organizadas, e a gente fique bem confortável de tudo. Mas porque a gente desobedece, aí a gente tem que passar por umas situações que não é agradável. Por quê? Por causa do nosso pecado. Eu vou passar aqui, Eric.
Isso aí, obrigado aí, Dal. Então, crianças, vamos ver aqui, tem uma perguntinha para vocês. Lembra-se que na última reunião a gente conversou e a gente falou que ia trazer na próxima alguma coisa que mostrasse o Senhor Jesus no Antigo Testamento? Então, essa história, ela também tem isso aí. Agora eu quero saber de vocês, onde é que o Senhor Jesus aparece nessa história? Deixa eu ver se vocês conseguem identificar. Pode olhar na Bíblia de vocês, viu? Você ia falar, Dal? O tempo está passando aqui. Quero ver o que é que vai dizer logo sair. Olha o relógio. Deixa eu ver aqui. Ô, Dal, você consegue abrir o chat aí que eu vi que subiu uma mensagem, mas eu não consegui visualizar aqui quem falou. Quem, le- quem levantou a mão aqui foi Léo Júnior. E Melissa tá com quem Manuela. mesmo? É Melissa e Manuela. Gostei do couro. Aí, o Elric, será que elas sabem? Fala aí pra gente, onde é que tá o Senhor Jesus nessa história aí? Bom, eu acho que o Senhor Jesus tá quando quando Deus fala nós, é porque ele tá falando com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus estava olhando também para aquela cidade e decidindo o que fazer. Olha aí, Dal. Será, Dal, que tá certo? Vamos voltar lá no versículo. Opa, que legal, tô gastando meu joinha. Já tava cheio aqui, transbordando, doido para gastar. Ali, ó. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre e que os filhos dos homens edificavam. Então, duas vezes aparecem aqui também, ó, no início do outro versículo, e o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Desce no próximo aí, Dal, que é o que acho que foi Manuela que falou. Não, o próximo, depois desse aí. Isso aí. Ele fala assim, ó. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Então, quando ele fala desçamos, desçamos é no plural. Então, não tem uma pessoa só. Então, tá certíssima a sua resposta. Igual tá lá no início do capítulo, que fala, criou Deus o céu e a terra. A gente sabe que Elohim é plural, então tinha ali as três pessoas que a gente conhece, né? Que é nosso Deus e Pai, que é Deus, o Senhor Jesus, que é Deus, e o Espírito Santo, que também é Deus. São três pessoas, o mesmo Deus. Então, aí, as três pessoas estão presentes. Então, o Senhor Jesus está aqui sim. Então, é mais uma história em que ele está ali no Antigo Testamento agindo. Parabéns aí, vocês acertaram. Guilherme também colocou aqui, que na história fala que o Senhor foi até aquela cidade. Parabéns aí também, Guilherme. Tá certíssimo. E tem mais uma pergunta, Dal. Bora ver lá no finalzinho. Bora ver se eles estão atentos, né, Dal? Eu tô aqui querendo gastar meus joinhas. Pois é. Porque Tô assim, igual quem já ouviu a história da Torre de Babel, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, o Senhor confundiu a língua, porque eles fizeram a torre que tocava no céu, né? Agora, a pergunta é:
por que Deus julgou os homens confundindo suas línguas? Qual foi o erro aí? O que foi que Porque levou o eles Senhor a fazer isso? desobedeceram. Pode repetir aí, Valentino, que cortou. Porque, Porque eles desobedeceram a ordem do Senhor. E você, João, pode falar. porque ele não fez a vontade do porque eles não e também fizeram a vontade do Senhor e sim a sua própria vontade. Certo. Tem mais uma respostinha no chat, você consegue ver aí, Dal, quem foi que falou? Porque eles tinham que se espalhar pela terra. Guilherme Bispo, porque eles estavam fazendo a sua própria vontade e não a vontade do Senhor, porque ele é um Deus de ordem. Muito bem, viu? Todos os que responderam estão certíssimos. Melissa e Manuela também levantaram a mão, pode falar. Não, eu ia falar que também é porque Deus não queria que eles desobedecessem, porque Deus dava a ordem. Isso aí, também está certíssimo. Então, todos vocês aí merecem um joinha, prestaram bem atenção. Então, é isso aí. Então, a gente tem que ficar atento àquilo que o Senhor fala, né, na sua palavra, e não, às vezes, ouvir uma história, porque se alguém falar para vocês agora, Deus confundiu as línguas porque os homens fizeram uma torre. Então, vocês já sabem que não foi. Foi por conta da desobediência dos homens, tá certo? Por isso que a gente está sempre aqui, ó, olhando para a palavra de Deus, vendo o que Deus disse, para entender o que realmente é verdade. Porque fora daqui da palavra de Deus tem um monte de coisas, crianças. Tem um monte de coisa que dizem por aí afora e que não é verdade. Quando a gente quer entender, quer saber a verdade, a gente tem que ir para onde? Para a palavra de Deus, tá bom? Melissa e Manuela levantou a mãozinha, pode falar. Era da vontade de Deus que os seres humanos, que os homens se espalhassem, mas não, os homens querem fazer o que eles querem, né? Eles seguiram o seu próprio coração. Exatamente, porque acho que foi Manuela que falou aí, né? Então, até agora, nós que somos salvos, o Senhor deixou na sua palavra, né? O que a gente deveria fazer, né? Que a gente deve buscar santidade, né? Nas coisas dele, ler sua palavra, orar, buscar a direção do Senhor. Então, o Senhor fez provisão e deixou tudo para a gente não, vou dizer assim, passar perrengues aqui nesse mundo. A gente já passa certas coisas porque o próprio Senhor Jesus falou que a gente teria tribulações. Mas ele fez provisão para a gente não ficar desamparados. Mas se a gente tenta fazer a nossa vontade, dá tudo errado. Dá tudo errado. Por isso que a gente sempre precisa consultar o Senhor. Senhor, posso fazer isso? Senhor, posso fazer aquilo? Devo andar por essa estrada? Devo sair de noite? Devo sair de dia? Vocês podem falar assim, nossa, eu vou perguntar tudo para o Senhor. Crianças, eu digo para vocês, a gente deveria perguntar tudo para o Senhor. Porque Ele é que é o nosso cabeça, Ele é que é o nosso Senhor, Ele sabe o que é melhor para a gente. Na prática, muitas vezes a gente não faz, mas deveria. Não é mesmo, Dal? É isso aí. Deus é bom e tudo que ele pede para a gente fazer é para o nosso bem. Ele sabe todas as coisas que é melhor para a gente. Então, o que é que a gente deve fazer? Ouvir o que Deus está falando, confiar nele, acreditar nele e fazer. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui, Eric. Se alguém sabe aí, alguém falou pouquinho, alguém sabe dizer qual foi a ordem que Deus deu
Como foi a ordem que Deus deu que os homens desobedeceram? Se espalhar para outras cidades. Se espalhar para outras cidades. Chegando. Tem mais uma coisinha antes também. Alguém lembra que tinha um negocinho assim antes também que Deus falou? Para eles fazerem assim e também, ó, continuar. Quem lembra? Vou deixar para Eric falar aí. Então, vamos voltar lá em cima para vocês lembrarem qual foi a coisa que Deus falou primeiro, antes de se espalhar pela terra. Deus falou outra coisa. Lá no iniciozinho, o Senhor falou primeiro para Adão e Eva e depois falou para Noé. Olha lá o que Deus fala, ó. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então o homem deveria primeiro frutificar, né, ter filhos, né, se multiplicar e depois deveria se espalhar por toda a terra. E aí o que os homens fizeram? Eles frutificaram, se multiplicaram, mas não se espalharam pela terra. Eles ficaram no mesmo lugar. Tá vendo? E aqui embaixo aí, como o Eric falou, e povoe, agora já falando a Noé. Vamos ler aqui. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. De ordem até mesmo para os animais aí. Olha que legal. Então, a terra ia se encher de vida. Aí todo mundo da arca se multiplicar, os homens e também os animais, todo o povo da terra. O que é que o homem quis fazer? Eles chegaram até um vale. Alguém sabe dizer o que é um vale, como é um vale? Alguém lembra disso? Uma vez a gente conversou aqui, não foi? Eles chegaram num vale, achou aquilo legal e aí ficaram por ali. O que é um vale? Alguém sabe dizer como é um vale? O vale é um lugar plano e que é rodeado de montanhas. Aí é um vale. Aí quando eles chegaram, que viram, eles decidiram ficar ali. Agora, como é que ia ficar? Se eles tinham que se multiplicarem junto com os animais, tudo naquele lugarzinho ali, será que ia dar para todo mundo? Não ia dar. Ia ficar um amontoado com o outro por cima do outro. Então, certo era fazer o quê? Se espalharem, como Deus falou. Só que o homem nem nisso estava pensando. Ele estava pensando somente em si mesmo. E aí Deus teve que vir, o Senhor interviu, e ó, vamos misturar as línguas todas. Deus criou um monte de língua, aí ninguém se entendeu. É isso aí. E aí, crianças, vocês gostaram do tema? Conseguiram aprender? Gostamos. Sim. Certo. Então, tio Dal, coloca aí pra gente o penúltimo slide aí. Tem um hino aí pra gente cantar, pra gente encerrar a nossa reunião. E na próxima, vamos trazer mais uma história aí onde o Senhor Jesus aparece.
procurar uma história que talvez vocês não conheçam muito bem, porque tem algumas aí que a gente já falou. Valentina, você conhece o hino 42? Sim, eu conhecê-lo? Eu canto com minha mãe. Tá certo, pode ficar à vontade. Sem eu Conhecê-lo, já me quis Jesus, pois desceu do trono até a triste cruz, dando a própria vida, livrar-me quis assim. Antes sim de eu conhecê-lo, padeceu por mim. Muito bem, viu? Parabéns para essa dupla aí, viu, Dal? Infinitos joinhas. Muitos, João. Infinitos joinhas. Consegui gastar bastante joinha, viu? Ficou um pouquinho, um restinho aqui, mas foi bom. Gostei também, viu, Eric? Todo mundo, beleza. Isso aí. O último slide aí é para você, viu, Dal? Agora eu quero ver. Chegou a nossa hora de Mimi. Dormir. dormir. Olha, até o desenhozinho aqui já está dormindo. Mas antes de dormir, o que é que a gente deve fazer? Quero ver se vocês... Orar. Tesourar e mimir. Orar, escovar os dentes e tomar um banho. Que beleza. Agora eu consegui gastar, Eric, meus joinhas todos, ó. Olha para isso. Pronto. Isso aí, eu vou guardar uns para a próxima reunião. Vou guardar um pouquinho aqui. Muito obrigado a todos vocês que disseram que significa mimir. Quer dormir? Consegui gastar os joinhas, Eric. Pronto, Eric. Então agora eu vou tirar a gravação. Chegou o nosso horário. A gente sabe, quando a gente vai orar, a gente fala com nosso Deus e Pai, e aí a gente pode pedir o que a gente quiser, a gente agradece pelo que a gente quiser agradecer, que o nosso Deus e Pai fica contente por a gente estar falando com Ele. E quando a gente for encerrar a oração, a gente encerra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Pai. Vou tirar aqui, Eric, a gravação.